Shalom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Falamos ao vivo de Ladinha, Minas Gerais. Desde 92 estamos aqui. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, para atender a denominação Ministério Tabernáculo, a qual pertenço com muito orgulho. E também a Faculdade de Bereshit, com curso de mestrado e doutorado. Temos curso de Xirologia, estuda cantares, guemata, estuda os números, e o básico, intermediário e o bacharel livre. E somos polo também da faculdade. Se alguém quiser fazer o curso superior do MEC, pode nos contatar. Estamos ministrando as aulas de Introdução Bíblica 2, falando dos livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estamos agora, na aula passada, falando dos reis do norte. Reis das 10 tribos do norte, começou com Jeroboão e acabou com Oséias no ano 722 a.C. Hoje falaremos dos reis do sul, que são 20 reis, começando com Roboão e acabando com o rei Zedequias, no ano 587 a.C. Se o reino do norte teve, então, esses 209 anos de reinado, o reino do sul tem exatamente 345 anos, né? Se você fizer as contas somando os reis todinho, pegando Roboão com 17, Abias com 3, Asa com 41, Josafá 25, Jorão 8, Acasias, Atalias, Joás e Amazias, que Mateus omite na genealogia de Jesus. Ele pula direto de Jorão para Uzias, para dar os 42, né, que ele queria, 14. Esse período de 76 anos para esses quatro aí, mas Uzias 52, Jotão 16, Acais 16, Ezequias 29, Manassés 55, o rei que mais reinou. Amon 2, Josias 31, e os quatro filhos de Josias, Joacás com 3 meses, Joaquim ou Eliaquim com 11 meses, Joaquim com 3 meses, Zedequias com 11, nós vamos ter 393 anos e 6 meses. Se você pegar a data do reinado, 931, quando dividiu o reino com Roboão, até a queda em 587, só vai dar 345. Isso nos mostra que 48 anos e 6 meses foi corregências, o pai reinando com o filho. A gente não sabe quem reinou com quem, né? Mas um você sabe. O mais famoso que reinou um com o outro foi esse aqui, ó. Uzias ficou leproso, não se sabe lá com quanto tempo de reinado, ele reinou 52 anos. Então, durante um grande tempo de reinado dele, o Jotão reinou com ele. Mas o Jotão sozinho reinou 16 anos. Mas desses 52 anos de Uzias, com certeza que mais de uns 30 foi corregência. Foi Jotão dirigindo, atendendo o povo, mas o rei era Uzias, que estava na casa separada, que era leproso. Vamos dar uma passada, então, geral. O reino do sul era chamado de Judá, era Benjamim e Judá, 2 tribos só. Capital Jerusalém, onde estava o templo, né? Os palácios de Davi, de Salomão, a riqueza toda. Começou em 931, acabou em 587. 20 reis no total, 8 reis foram temente a Deus. E foram conquistados pelos babilônicos 3 vezes, 605, 598 e 587. Vamos destacar quais reis aqui? 12. Vamos destacar 12 reis importantes aqui. Roboão, que durante 4 anos foi fiel a Deus, no 5º ano ele desviou, atrás de Sisaque, rei do Egito. Asa, Josafá, Atalia, que é a única mulher que reinou aqui por 6 anos, enquanto Joás estava sendo preparado. Joás, que reinou 40. Uzias, 52. Acais, 16. Ezequias, 29. Ezequias é aquele que recebeu 15 anos a mais, né? Um dos grandes reformadores, Ezequias de Josias. Manassés, o pior rei que existiu, reinou 55 anos, foi preso, levado para si, depois voltou, tem a famosa oração de Manassés, que está nos livros apócrifos, né? E Josias, que é o grande reformador, começou com 8 anos, reinou 31 anos, e aí veio Eliaquim, que foi rebelde, foi puxado, a morte dele foi puxado pelo jumento na rua, né? Assim profetizou Jeremias. E Zedequias, que é o último rei, que era um rei que perseguiu Jeremias, e 2 profetas nesse período, que é Elias e Eliseu. Então vamos falar um pouquinho sobre esses reinados aí. Reinados começando por Roboão. Roboão reinou 17 anos, começou a reinar, já tinha mais de 40 anos de idade, né? Ele fez um reinado pequeno, 17 anos, do qual somente 4 anos foi diante de Deus, depois desviou-se. Tinha 18 esposas, 60 concubinas, seguiu o pai dele, né? Que tinha 700 e 300, 1000 mulheres. Ele teve então aí 78 mulheres. E dessas teve 88 filhos, mais de um filho para cada mulher, não é isso? Depois dele veio Abias, reinou 3 anos só, e teve também, ainda é um dos que segue a mulherada, ele teve 14 esposas, com 38 filhos.
Depois veio o rei Asa, que reinou 41 anos, reinou mais do que Saul. Ele e Jeroboão, dois, reinaram mais do que Saul, do que Davi, do que Salomão, que reinaram 40 anos. No período dele, teve 35 anos de paz, igual no Salomão teve muito anos de paz também. Ele enfrentou o Zerá, o Etito, com 1 milhão de soldados e venceu em nome de Jesus, porque o Senhor estava com ele, né? Acabou doente dos pés, porque ele enfiou os pés pelas mãos. Em vez de procurar médico, em vez de procurar Deus, foi procurar médico. Na batalha contra Zerá, e procurou Deus e venceu a batalha. E aí morreu doente dos pés. Josafá seguiu a ele, com 22 anos, mas fez acordo com o rei do norte. Começou com Onri, depois entregou o filho dele para casar, o Jorão, para casar com a Atalia, filha de Acabe. Né? Acabe tinha 3 filhos, a Atalia, o Acasias e o Jorão. E esse aqui, o filho de Josafá, chama Jeorão, mas é a mesma coisa no original, filho de Jorão, só para separar um do outro. E ele reinou então, durante o tempo, 1 ano com Onri, 22 anos com Acabe, foi para a batalha com Acabe, aquela batalha onde Acabe morreu, ele estava lá também. Ele vivia atrás andando ali. E 2 anos reinou com um filho de Acabe chamado Acasias. Então ele foi um rei importante, fez muitas coisas interessantes, colocou magistrados, colocou diretor religioso, separou o estado da igreja, teve magistrados visitando, fazendo visitas às aldeias. Né? Depois dele veio o menino chamado Jorão, casou com a Atalia, perversa, filha de Jezabel, reinou 8 anos e acabou, ele foi tomando o reino e mandou matar os irmãos dele. Começou errado já, né? Assassinou os irmãos dele, que eram 6, aqui diz que eram 6. É no tempo dele que teve Elias mandando mensagem para ele. Ele foi atacado, derrotado pelos filisteus e é um rei famoso, porque entrou para a história como o rei que não deixou de si saudades. É esse cara aqui, Jeorão. Depois de Acasias, filho dele reinou 1 ano só, era filho dele com a Atalia, linhagem de Acabe, foi assassinado pelo Jeú, que foi levantado pelo profeta para matar toda a linhagem de Acabe, assim como Acabe matou Nabote, né, nas vinhas lá onde escorreu o sangue de Nabote, a palavra veio que o sangue de Acabe também ia escorrer por ali, e Jezabel seria comida pelos cães, e assim aconteceu. A Atalia, filha dela, reinou quando viu que Acasias tinha morrido, pensou que não tinha mais nenhum descendente, mas a tia dele, Jeoseba, tinha guardado o menino junto com Joiada, sacerdote, e quando deu 7 anos, apresentaram o menino. Aí vem Joás com 40 anos, começou muito bem, enquanto Joiada estava com ele. Quando Joiada morreu, ele teve a petulância e a ingratidão de matar o filho de Joiada, chamado Zacarias, que foi citado por Jesus, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar. Esse camarada chamado Joás foi perverso, ingrato, matou o camarada que protegeu ele. Ele também foi assassinado. É o primeiro dos reis aqui, não, o segundo. O primeiro foi Acasias, né? 4 reis foram assassinados, porque a profecia para Davi Davi disse, vai pagar 4 vezes quem fez isso. Fez esse negócio quando Natan conta a palavra da ovelha, né? O rico recebeu um amigo, em vez de matar os bois dele, matou a ovelhinha que o pobrinho tinha. Aí Davi deu a sentença, vai pagar 4 vezes. Davi pagou 4 vezes a sua família, matando seus 4 filhos, o da Betseba, Amon, Aminon, Adonias, Absalão, e pagou 4 vezes aqui com o descendente deles. Acasias assassinado, Joás assassinado, Amazias assassinado e Amon, 4 assassinatos aqui, né? Enquanto lá teve 7, aqui teve 4. Amazias foi um rei de 2 governos, 14 anos mais 15, igual Ezequias, 14 mais 14 foi preso, levado preso, depois voltou e reinou mais 15. Ezequias com 14 foi dado sentença de morte, Deus deu mais 15 e ele reinou mais 15. Uzias é o rei leproso, que é o qual que deve ter a maioria da corregência, né? Que ele entrou dentro do templo de Deus para sacrificar, era chamado amigo da agricultura, o que mais ajudou na agricultura, desenvolveu armamentos, catapultas de lançar pedras. O Jotão reinou 16 anos, foi um bom rei, não teve grandes coisas a fazer, construiu o portão superior do templo, erigiu fortalezas e torres. Depois dele veio o menino dele chamado Acais, que queimou um filho no fogo no vale, na Moloque, né? No vale ali dos filhos de Inom. O primeiro rei que queimou filho no vale, a Moloque, né? Ezequias vem depois reinando 29 anos, foi um grande rei. Eu considero os maiores de Josias e Ezequias, que fizeram reformas, Ezequias instituiu a Páscoa, que não vinha sendo feita desde o tempo de Salomão. É o segundo melhor rei de Judá e o mais rico de todos. Organizou muitas coisas. O anjo do Senhor veio quando Senaqueribe tentou matá-lo no ano de 701, veio e matou 185 mil no acampamento do rei Senaqueribe, né? Teve mais 15 anos de vida. É um dos reis que sabia quando ia morrer, né? O ano ele sabia que ele só tinha mais 15 anos.
Veio Manassés, o filho dele, que foi o pior rei que existiu, mais perverso de todo, mais cruel. Matou muita gente inocente, fez de Jerusalém sangue para tudo quanto é banda, e por isso o reino foi castigado. O Senhor Deus jamais esqueceu disso aqui. Como os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, atacou o reino do norte, aqui fala como os pecados de Manassés. O Senhor não quis perdoar. Manassés arrependeu, fez uma oração famosa e ainda voltou, depois de preso, reinou 55 anos. O filho dele reinou 2 anos e foi executado. Depois veio Josias, que é o melhor rei que teve aqui na minha cabeça, que eu penso que é o que mais trabalhou para Deus, fez a reforma geral, acabou com toda aquela idolatria que existia, até no reinado de Salomão, que estava ali até naquele tempo, né? Acabou com tudo, celebrou a Páscoa de novo e cumpriu a profecia de 300 anos, que estava falando que aconteceria isso, né? Quando o profeta disse lá para o rei Jeroboão, quando estava fazendo um altar lá em Betel, vai levantar um reino daqui a 300 anos que vai derrubar esse altar e queimar os ossos daquilo. Foi assim que aconteceu com ele. Depois de Josias, nós temos os 4 reis finais da família dele, né? O rei do Egito, o faraó Neco, nomeia Joacás. Aí vem o rei da Babilônia, nomeia Joaquim, que é chamado de Eliaquim, reinou 11 anos. Nesse tempo a história está toda contada em Jeremias. Jeremias viveu isso tudo aqui. Começou no ano 13, parece, no 23 de Josias, e foi até nos dias depois do exílio, né? E aí veio o rei Joaquim, que é filho do Eliaquim, reinou 3 meses só. O Nabucodonosor levou ele na segunda leva. Na primeira leva foi Daniel, foi Ezequiel. Na segunda leva, no ano 598, foi Joaquim com a mãe dele, Neusta. E a corte quase inteira foi para lá. E depois o rei Zedequias, esse Joaquim ficou preso 37 anos lá. Até quando acabou o reinado de Nabucodonosor, que é Vil-Merodach, levantou a cabeça dele. E depois veio o último rei Zedequias, né? Que era filho mais novo de Josias e tio de Joaquim. E Jeremias conta a história inteira. A cidade foi cercada por 18 meses e no final eles tentaram fugir, foram presos, matou os filhos dele em Ribla. Nabucodonosor matou os filhos na frente dele e arrancou os olhos dele e levou preso. Então essa é a história do reino do sul, Judá. Fica na paz, tchau, tchau.